Olá, eu sou a Lúcia Guarilha, mentora de marca pessoal para mulheres e entusiasta do autoconhecimento. E eu sou a Pamela Amaro, terapeuta e mentora de mulheres. E nós somos as idealizadoras do Flua Canal. E hoje, neste episódio do FluaCast, nós vamos falar o porquê nós achamos que é ruim dizer não. E Pam, no nosso bate-papo aqui, então eu queria que a gente trouxesse, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, as razões, né, as razões dessa pressão social, né, o por que que nós crescemos aprendendo dizer não é algo ruim, né? Sim, Também as sim. razões que estão, né, por trás disso, né, dessa dificuldade de não conseguir dizer não, e também fazer um convite, né, às mulheres a refletirem, né, através do que a gente vai falar, através de alguma história, o quão importante é aprender a estabelecer esses limites, né, esses limites saudáveis, que é eu dizer não quando aquilo para mim faz algum sentido, né. Sim, sim. E por isso, nós separamos um poema. Esse poema é da Ruth Rocha e eu vou ler aqui para você que está ouvindo. E se você tiver em uma posição em que você possa dar uma respirada, até de repente fechar os olhos, né, Lu? Uhum. Para que a gente desperte com esse poema uma conexão, tá? Então, para iniciar essa nossa reflexão sobre o tema. Então, o poema começa assim: a gente vive aprendendo a ser bonzinho, legal, a dizer sim para tudo e ser sempre cordial, a concordar, a ceder, a não causar confusão, a ser vaca de presépio que não sabe dizer não. Acontece todo dia, pois eu mesma não escapo. De tanto ser boazinha, tô sempre engolindo sapo. Como coisas que não gosto, faço coisas que não quero. Desse jeito, minha gente, qualquer dia eu desespero. Eu não sei recusar quando me pedem um favor. Eu sei que não vou dar conta, mas dizer não é um horror. A gente sempre demora a entender essa questão. Às vezes, custa um bocado dizer simplesmente não. Mas depois que você disse, você fica aliviado. E o outro que lhe pediu é que fica atrapalhado. Quero dizer não. Acho que é bom para mim, mas não quero ser do contra. Também quero dizer sim. Ruth Rocha. É um poema tão interessante, né, Lu? E eu acho que traduz um pouco emocionalmente o que nós queremos começar a falar nesse episódio e a convidar esse lugar de reflexão. Uhum. Foi interessante, pô, acho que fazendo um gancho para a gente começar esse nosso, né, a discorrer esse bate-papo, ali logo no comecinho que fala a gente vive aprendendo a ser bonzinho, né, e a ser legal. E como isso é presente na nossa vida, né, e por que que a gente, aprende a ser bonzinho, a ser legal, né, isso tem muita conexão com os nossos medos, né, ou na Sim, verdade isso também cria-se esse medo, né, de a gente ser rejeitado, de a gente não ser amado. sim, Vamos falar um sim. pouquinho sobre isso? É muito bom, pensar sobre isso, né, e eu acho que o poema todo ele já nos convida para essa reflexão mesmo Uhum. de, eh, que lugar é esse de querer agradar sempre, de ser boazinha, e não tem como a gente não pensar num contexto histórico, num contexto social, então quantas vezes isso é passado de geração em geração, e sendo convidada o tempo todo a olha, faz isso, faça aquilo, não sempre diga sim, agrade o outro, mas por que que você não quer fazer isso? Mas por que que você não vai se colocar dessa maneira? Seja uma boa menina, Seja seja uma uma boa boa menina. menina, exatamente. Então, assim, é o tempo todo essa exigência, esse esforço para que você possa ser aquilo que o outro gostaria que você fosse, né? Ou que você possa ser aquilo que de fato vai agradar. Porque no fundo, né? E no fundo, nem tão fundo assim, mas assim, sempre estamos em busca disso que você falou, Lu, que é um lugar de como, como que eu vou falar algo contrário ao que a pessoa está esperando de mim,
E aí, o que que vai acontecer, né? E é interessante que vocês possam ir entrando em contato com esse medo, sabe? O que que vem na tua cabeça quando você pensa nisso? O que que pode de fato acontecer se você der uma negativa? E a gente está falando de vários exemplos de negativa, às vezes. E muitos corriqueiros, né, do nosso Uhum, dia a dia, como eu acho que um dos mais, assim, presentes na minha vida são esses convites que a gente tem de um familiar, por exemplo, sim, né, para ir para algum lugar, ou de um amigo. Hoje eu já tenho uma consciência um pouco maior sobre isso, né, e aprendendo a falar não, mas eu me recordo muito de momentos onde isso foi muito presente, assim, de a gente criar inclusive histórias, sim, às vezes até mirabolantes, para você poder dar um simples não para algo que você não quer, né, sim, mas com esse medo, que a gente às vezes nem exato. sabe que né, igual você falou, a gente nem para, é tão automático. Nem para É. pensar o esforço Uhum. que está sendo feito consciente, inconscientemente, para atingir aquele lugar, né? Então é um esforço constante. Então, esse exemplo que você deu, Lu, é muito importante, porque às vezes eu vou me colocar em uma situação onde eu fui convidada para um evento, às vezes eu fui convidada para dar uma palestra, ou eu fui convidada para um aniversário de uma pessoa querida. Uhum. Então, assim, é claro, isso depende do grau de intimidade, porque às vezes dizer não para uma pessoa que você nem conhece, ah, é uma coisa que a maioria das Pode ser pessoas mais fácil. consegue fazer, né? Claro, tem situações em que até para uma pessoa desconhecida é difícil dizer não. Uhum. Mas de uma forma geral, a gente tende a ter uma facilidade maior com uma pessoa que você não tem uma intimidade, um afeto. Uhum. Mas quando o afeto entra na relação, aí esse não, ele tem um pesar, porque vem muito o medo que nós estamos falando. Mas dando um exemplo, por exemplo, de uma situação em que você nem conhece a pessoa, Aham. mas que às vezes o não é difícil, eu já ouvi, né, e acho que trazendo um pouco dessas histórias aqui para nós, por exemplo, você chegar em uma loja, né, uma Nossa, loja de roupa, por exemplo, e aí a pessoa que tá lá, né, tira todas as roupas possíveis, imaginadas que fazendo o tem, trabalho dela e ali, trazendo ali várias opções para algumas você meio sem olhar, noção. e aí você olha tudo aquele monte de coisa e não gosta de nenhuma. E aí parece simples, né, porque você nunca viu aquela pessoa, mas de alguma maneira essa projeção de: "Nossa, como assim agora eu não vou comprar", né. Uhum, E para algumas pessoas pode ser simples: "Ah, tá bom, tchau, não gostei de nada, vou embora". uhum. Mas para outras pessoas isso é um pesar: "Não, eu preciso comprar, nem que seja uma blusinha ali que eu não gostei, que eu não vou usar", mas porque esse desagradar é muito forte, né, é muito intenso. Você tá falando, eu me recordo de momentos nessa situação que você trouxe aqui nesse exemplo, de eu estar dentro, né, dali do trocador de roupas e como agora eu tô pensando como que isso até vinha pra sensação do corpo, assim, né, você fica até meio com calor, assim, e tipo pensando o que que eu vou falar, né, o que que eu vou É. inventando às vezes uma história, falando o que Inventando que eu uma vou falar, a história. frase que eu vou falar e vou comprar alguma coisinha ou Ou vou voltar daqui a ou em pouco, e vez de simplesmente dizer: "Não quero, não gostei, não deu certo", a gente fala: "Vou voltar daqui a pouco". Às vezes a gente até dá o nome, né, que fala que vai voltar, sabendo que não sim, vai. Mas exato. como isso parece bobo, parece simples, mas Mas que como isso demanda, né, demanda tem uma uma demanda. energia. E aí quando a gente fala de uma pessoa muito próxima, por exemplo, um familiar, né, falar não para um amigo muito querido, Que ou você para a gosta. mãe, ou para o pai, ou para um parceiro, enfim, aí você vai aumentando a intensidade desse desconforto, né, então, "Ai, mas o que que vai acontecer? Será que essa pessoa nunca mais vai falar comigo? Uhum, Será que essa pessoa vai sair de cena, uhum. sair da minha vida? O que que vai acontecer?". E eu acho que é interessante, Lu, a gente já pensar um pouco nas crenças que isso, traz, Aham. né, assim.
Sim, e só complementando isso que você falou, né, de um relacionamento pai-mãe ou de um companheiro, aqui a gente não tá falando de quando você, né, conscientemente você, às vezes, você cede, né, você talvez iria para o outro caminho, mas ali você tá numa parceria, você escolhe, não, Sim, né, agora eu vou ceder, agora eu vou fazer aqui, existe uma troca, né, claro. mas não é sobre isso que a gente tá falando. Não, não é sobre isso, porque senão a gente está falando aqui de um lugar mais doente, vamos falar assim, né? Um Uhum. lugar onde você está o tempo todo dizendo sim, né, para as necessidades do outro. Porque isso é muito interessante o que você está falando, porque não é sobre ser inflexível, Sim. não é sobre você, em algum momento, não entender que, olha, eu não quero, mas de alguma maneira isso é importante para essa pessoa que eu Sim. amo, e hoje eu estou disposta a dizer esse sim. Nós estamos falando aqui desse lugar onde o sim é constante, e às vezes não se para nem para O pensar. sim é constante quando a gente queria dizer não, né. E isso, É. o sim é constante quando queremos dizer não. Uhum. E isso E é automático. é automático e é muito importante refletir sobre isso, de Uhum. que quando tem esse não gritando e eu tô lá dizendo Dizendo sim, sim. sim, sim, né? E aí pensando um pouco na crença, né, que eu Uhum. estava trazendo, eu acho que esse é o lugar, essa crença que podem ser inúmeras, e aí cada um tem que investigar dentro da tua história pessoal, dentro desse contexto histórico e Uhum. social que você vive. Uhum. Mas a crença importante de a gente entender aqui é essa crença de que eu preciso agradar ao outro para ser Para ser amada, amada. ou eu preciso agradar o outro para não ser rejeitada, porque às vezes não é nem necessariamente uma crença positiva, assim, então eu estou fazendo isso para ter aquilo. Uhum. Às vezes é uma crença para evitar algo, né? Então, se eu acredito que a rejeição é um fato na minha vida e eu não parei para pensar nisso, por exemplo, né? Pode ser várias outras coisas. Eu vou sempre ficar tentando evitar aquele mal ou aquela sensação. Uhum. Sim, porque as nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita, eles moldam a forma que a gente Uhum, pensa e, uhum, consequentemente, as nossas ações. Então, a gente exato. vai agindo na nossa vida em todas as situações daquela forma, muitas vezes sem nem ter a consciência. Exato. E aqui não é falar, assim, sobre não ter crenças, né, porque nem é Sim, sim, possível sim, não ter crenças, sim. mas a questão é entender como essas crenças nos limitam. Então nós estamos te convidando a refletir sobre esse limite da crença, sobre como isso, de alguma maneira te atrapalha, ou como isso de alguma maneira te leva para uma sensação de angústia, de Uhum, tristeza, uhum. de raiva, de relações doentes, né? Porque uma coisa interessante que eu gostaria de trazer é porque, assim como o teu não tá guardado, às vezes, as 7 chaves e você não diz não para o outro, o não do outro também tá guardado para você, né? Uhum. Então, já entrando um pouco nas consequências positivas, né? Quando eu digo consequências, é a gente pensar um pouco nos motivos positivos para dizer não, Uhum. é justamente essa liberdade, Lu, essa liberdade dessa prisão. E que prisão é essa? A prisão de você, dessa crença de que eu preciso sempre dizer sim à necessidade do outro. E aí você vai estar se libertando, e ao mesmo tempo que você está se libertando, você provavelmente também está ajudando o outro a Uhum. entender que a necessidade dele também é importante, aquela outra pessoa também é importante e que também às vezes tem um não guardado para Uhum. você, né? Isso que você está falando, Pã, me vem assim muito, se a gente fica nessa troca, né, de coisas que não são reais, não são sentimentos verdadeiros, né, então eu fico agindo com aquilo que eu tô, né, mascarando. Vai sendo uma troca de coisa, de um, não sei, algo me soa assim como falso, de algo que, Sim, né, que vai sendo criado e que não é verdadeiro. Né, vai exato. ficando cheio de máscaras, cheios de retoques, de retalhos, e assim é que vão se criando os relacionamentos, e quando a gente fala isso não é só de um casal, né, mas de um profissional, de um amigo, de um Uhum, familiar, uhum. vão criando-se esses relacionamentos em que,
eu não posso ser livre, mas eu Sim. nem tenho consciência disso, né? Exato. E é muito importante isso que você puxou sobre as máscaras, né? Porque isso reforça muito a insegurança que existe em nós. Então, esse é mais um ponto positivo, vamos falar assim, Uhum. da importância de aprender a dizer não. Aham. Porque se você fica o tempo todo dizendo sim, você vai reforçando e internalizando que é por isso que a pessoa gosta de você. É porque é justamente por você sempre dizer sim que a pessoa gosta de você. E vira como um vício Vira um vício no sentido de uma máscara, de uma porque massa. daí aquilo gera insegurança, porque internamente você sabe que é um não que você queria dar. Só que ao invés de dizer não, você disse sim. Uhum, E aí aquilo reforça essa ideia de, tá vendo? uhum, Então eu tenho que dizer sim para ser amada mesmo. Olha, eu uhum, tenho que dizer sim para ser aceita, para ser suficiente para essa relação. uhum. Então isso vai gerando muita insegurança, porque tem a ver com a máscara. Sim. Esse falso self, né? Essa falsa forma de se mostrar e que vão gerando uma insegurança, porque não é real, não é autêntico, Uhum. né, Lu? Opa, e isso eu faço aqui, né, um link com essa importância, né, de a gente se conhecer e de a gente ir tomando esse caminho, né, de sermos reais e de sermos autênticas, assim como você falou. E um ponto é que algo que eu percebi, acho que eu convido você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, a perceber, como eu transitei dessa não consciência para ir tomando consciência disso, é cada vez mais prestar atenção no que a gente sente, né? E a Pan Uhum. comentou sobre se sentir livre, né? Essa libertação, né, da prisão de agradar o outro muitas vezes eu dizer o não, e isso já aconteceu inúmeras vezes, né, na minha Uhum. vida, enfim. Como você trouxe um exemplo de falar, recebi um convite para, tô agora, né, no meu começo aqui de carreira, recebi um convite para dar uma palestra num lugar. Mas poxa, talvez eu acho que não está tão alinhado com, enfim, com os meus objetivos e tal, mas como que eu vou falar não se eu tô aí a gente fica, né, tentando dar as razões. Como que eu vou falar não para se eu tô agora no começo e aí eu vou ser rejeitada, enfim, também tem muita relação com o nosso posicionamento, né, na vida e tudo Sim. mais, mas voltando, presta atenção, né, quando eu falei aquele não, mesmo sendo difícil, como que eu fiquei depois, né? Aquilo me deu um alívio, né, me Aham. deu uma sensação mesmo de liberdade, Sim. então acho que Ufa, é um respira fundo, né? uma das formas de a gente saber se a gente está nesse Sim. caminho, né, se eu estou conseguindo ser verdadeira comigo, é como que eu fico, né, depois das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas trocas, né. Sim, sim. E é interessante porque, às vezes, né, e já puxando para algumas coisas que nós queremos trazer, que possivelmente, se você se sentir inspirada, começar a experimentar ou não, provavelmente você vai lidar com alguns pontos desafiadores desse processo. Uhum, E entre esses desafios, tá puxando o exemplo que a Lu trouxe aqui, é justamente começar a perceber que a pessoa vai falar: "Ah lá, a Lúcia disse não para a palestra. Ah, ela por que que ela disse não? uhum, Ah, ela tá diferente, a Lúcia não é mais a mesma. uhum, Olha como ela tá sendo egoísta. uhum, Só porque agora ela tá fazendo isso e isso, ela vai dizer não para essa palestra?". uhum, Então, é claro que nós precisamos lidar com os julgamentos, né, e não existe uma maneira de não lidar com esses julgamentos, e é esse ponto que nós estamos buscando atravessar, né, a gerar em vocês a coragem de atravessar esse lugar dos julgamentos, porque os julgamentos, independente de qualquer coisa, ele vai gerar em nós uma reação, uma sensação. Então, lidar com esses julgamentos e atravessar isso para você poder falar: "Não, mesmo assim o não é importante para mim, e eu quero validar isso", é importante, mesmo que você, precise, às vezes, ouvir esse tipo de coisa, mesmo que algumas pessoas, às vezes, se afastem, né, uhum. Lu? Porque também não é gostoso para nós, mesmo que isso esteja mais consciente, né, de agora, olha, eu tô dizendo um não, né,
Porque acho que no começo do processo também, quando eu começo a dizer não e ser mais real comigo, ainda no começo é um pouco automático, né? Então não é tão natural. Mas é difícil a gente desagradar os outros. A gente não quer, principalmente as pessoas que a gente ama, né? Principalmente as pessoas que estão próximas da gente. E como você falou, são inúmeras as coisas, vamos dizer assim, mais negativas, né? Que são os preços a se pagar. Porque Sim. tudo tem um preço a se pagar. E quando eu começo a fluir nesse caminho, né? Da autenticidade, de ser verdadeira comigo, assim como a gente está trazendo aqui, sim, pessoas vão se afastar, círculos de amigos vão mudar, enfim, trabalhos vão mudar, pai e mãe podem olhar para você, enfim. Exato. E eu falo isso porque eu senti isso também, mas a gente estava até conversando antes, né, que pessoas às vezes vão sair das nossas vidas, e porque elas tinham que sair mesmo. E vai E ficar outras vão ficar aquelas que vendo, né, mesmo os seus nãos e também, enfim, os seus sims, mas vendo quem você é de fato, elas vão ficar. Elas vão ficar porque elas vão amar você nessa completude, apesar da tua autenticidade, né? Apesar das suas falhas, apesar das tuas dificuldades. Isso parece um pouco clichê falar, mas é sobre esse lugar de relacionamento que eu acredito muito que nós estamos caminhando para ter. Um relacionamento em que você pode se amadurecer a ponto de receber um não e dar um não e seguir apesar disso e continuar se relacionando apesar disso, porque o teu não é importante, o não do outro é importante e isso vai sendo muito tranquilo, porque às vezes, e você trouxe esse exemplo familiar, né? Então às vezes eu vou dizer não para uma situação com a minha mãe, por exemplo, olha, eu não posso, não quero, né? E eu também vou receber o não da parte de lá. E assim, ok, né? Não é porque é minha mãe, ou porque é meu pai, ou porque é uma pessoa muito querida, que essa pessoa não tem limites, né? E aí, entrando nisso, para a gente concluir esse episódio, nós deixamos os limites para falar por último, porque toda essa construção já nos levou a pensar sobre isso, que o autoconhecimento vai nos ajudar a pensar que, olha, eu tenho limites, esses limites, eles são até aqui que eu consigo ir, e quando você consegue reconhecer o teu próprio limite, você consegue dar limite para o outro, porque muitas vezes, Lu, uma das dificuldades de dizer não para o outro é também não saber o que iria acontecer com você se você dissesse sim. Acho né? que tudo começa com a gente, né? Pô, Tudo. É um trabalho, né? E isso que a gente vem convidando as pessoas aqui, né? A se conhecerem, né? A entrarem nessa busca, né? De se questionar, de parar, de se avaliar. É realmente porque você vai se transformando por dentro primeiro, para depois isso se refletir para fora, né? E esse limite, ele se torna um lugar muito positivo nas nossas relações. Você passa a não ver esse limite como um problema, mas como uma solução que vai levar as suas relações para um lugar muito melhor e muito mais maduro. Então, nós queremos agradecer muito, né, a oportunidade de estar falando sobre esse tema, que é amplo e a gente entende que vai voltar nele, né, Lu? Sim. Outras vezes e trazendo outros exemplos, mas acho que essa abertura já foi muito boa e positiva para a gente construir, então queremos muito agradecer a quem está nos acompanhando até aqui. E aí deixar algumas reflexões também para você que nos ouviu. Então, qual tem sido... Você tem tido medo de dizer não, né? Pare, comece a refletir na sua vida. Quando eu digo um não, o que eu sinto, né? Ou o que eu deixo de sentir, ou qual foi a consequência disso tudo, né? E se a sua vida tem sido melhor a partir do momento em que você tem aprendido a dizer não. Exato. Para os seus limites e para aquilo que é importante para você. Obrigada e esperamos vocês no próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Até o próximo.